Olá, pessoal! Nossa aula de hoje será sobre cinética química. Então, o que vem a ser cinética química? É o estudo da velocidade das reações químicas, tá? E dos fatores que vão estar influenciando nessa velocidade. Tá? Então, a cinética química vai estar estudando essa velocidade das reações químicas. E a velocidade das reações químicas, pessoal, o grande objetivo da química é controlar essas velocidades, tá? Para que ela ocorra de um modo rápido o suficiente para proporcionar melhor aproveitamento do ponto de vista prático e econômico, né? Mas não tão rápidas de ponto a oferecer algum risco de acidente. Tá? Ou seja, controlar a velocidade dessas reações químicas. O conceito de velocidade média de uma reação. Tá? Então, a gente, para entender velocidade média, a gente vai tomar como exemplo a reação da produção da amônia. Tá? Então, eu tenho aqui nitrogênio mais hidrogênio produzindo amônia. E o que vem a ser a velocidade média? Como calcular a velocidade média dessa reação? Então, a velocidade média é o quociente da variação da molaridade de uma das substâncias, seja reagentes ou produtos, em relação à variação pelo intervalo de tempo. Então, aqui do meu lado direito, eu tenho uma tabelinha, tá? Com resultados experimentais. E aí, eu tenho aqui uma variação de tempo que vai de 0 a 20 minutos. E em cada intervalo de tempo desse, ele mostra a variação da molaridade da amônia. Então, a gente está aqui trabalhando com a amônia, tá? Vamos determinar a velocidade da variação da amônia. Então, como é que eu calculo a variação, a velocidade média? Perdão. Eu tenho aqui o primeiro intervalo, né, que eu vou calcular a velocidade média da amônia de 0 a 5 minutos da reação. Então, eu venho aqui, ó, 0 a 5 minutos. Tá? Então, como é que eu calculo essa velocidade média? Vai ser a variação da molaridade. O que é a variação da molaridade? Molaridade final menos molaridade inicial. Considerando esses dois intervalos de 0 e 5, a variação da molaridade em 20, né, de 20 mol por litro, seria a final. Então, vai ser o quê? 20 menos 0. Aqui em cima, ó, velocidade média é igual a variação da molaridade, então final menos inicial, dividido pela variação do tempo. Nesse caso, o tempo final seria 5 minutos, menos o inicial, 0. Então, ficaria 20 dividido por 5 é igual a 4 mol por litro vezes minuto. Então, essa é a velocidade média da amônia no intervalo de 0 a 5 minutos. E a gente pode estar calculando em outros intervalos de tempo. Então, aqui nesse segundo exemplo, eu tenho um outro intervalo, ó, de 5 a 10 minutos. Então, eu vou estar olhando aqui, ó, 5 e 10 minutos. Então, variação da molaridade final, nesse caso agora, vai ser 32,5 mol por litro, menos 20. Então, eu coloquei aqui, ó, velocidade média é igual a 32,5 menos 20, dá 12,5, dividido pela variação do tempo, que nesse caso agora vai ser 10 menos 5. O 10 vai ser o final e o 5 vai ser meu tempo inicial. Então, vai ficar 12,5 dividido por 5, que dá 2,5 mol por litro. Essa é a velocidade média da amônia no intervalo de 5 a 10 minutos, tá, gente? Aqui embaixo a gente vê um gráfico, tá? Uma representação gráfica. Então, considerando que essa reação ela ocorra completa, né? Não sobre reagente, e considerando que ela está balanceada, né, do ponto de vista estequiometricamente, a gente vai ter esse comportamento aqui. Então, vocês observam que a gente tem duas curvas, um azul claro, que corresponde à curva dos reagentes, nesse caso, o nitrogênio e o hidrogênio, e a curva azul escura, que corresponde à dos produtos. O que é que a gente observa? Eu tenho aqui, ó, no eixo Y tempo, no eixo Y quantidades, no eixo X tempo, tá? Zero tempo, né? 0 minutos, a quantidade dos meus reagentes, elas são máximas, né? No início de uma reação não existe ainda produtos formados. A partir do momento que essa reação inicia, qual o comportamento em relação à quantidade desses reagentes? É diminuir, tá? Então, ó, os reagentes ele vai diminuindo até chegar um momento que eles vão acabar e essa reação, teoricamente, para. O que vai acontecendo ao mesmo tempo com os produtos? Inicialmente eu não tenho produto, mas a partir do momento que esses meus reagentes eles começam a interagir entre si, a quantidade de produto ela começa a aumentar, tá certo? Então, numa reação química, a quantidade dos reagentes ela tende a diminuir com o tempo e dos produtos a aumentar com o tempo, certo?
Essa representação serve para todo tipo de reação química. A gente está tomando como exemplo aqui a produção da amônia, mas o comportamento é o mesmo para as demais, tá? Ainda trabalhando a velocidade de uma reação química, gente, a gente vai relacionar com a estequiometria das reações, tá? Então, ainda na mesma reação de produção da amônia, ó, nitrogênio mais hidrogênio produzindo amônia, analisando ainda aquela mesma tabela, só que agora a gente vai se ater às duas primeiras linhas, tá? Até os 5 minutos da reação, tá certo? E a gente observa que em 5 minutos, nessa reação foi produzido o quê? 20 mols de amônia, NH3, ok? Aí a gente pega novamente essa reação, né? A gente destaca a estequiometria, os coeficientes estequiométricos de cada substância. Então, eu tenho 1 mol de nitrogênio, eu tenho 3 mols de hidrogênio e tenho 2 mols de amônia. Considerando que em 5 minutos de reação se produziu 20 mol por litro de amônia, se a gente faz essa proporção em relação ao coeficiente estequiométrico, né, se 20 mols corresponde a 2 mols dessa substância, significa dizer que 1 mol dessa substância eu tinha metade, 10 mols. Tá? E 3 mols de hidrogênio eu tinha 30 mols, certo? É como se cada mol, né, tivesse uma proporção de 10 mols produzidos, tá? Ou obtidos. Então, ó, se 20 mols de amônia, né, a gente comparando com o coeficiente estequiométrico, que é 2, é 20, então 1 mol vai ser metade 10 e 3 mols vai ser 30, tá certo? Então, o que a gente observa aqui? Que são necessários 10 mols de nitrogênio, 30 mols de hidrogênio para se produzir 20 mols de amônia, ok? E aí, ó, vamos vir para cá, tá? Então, vamos analisar novamente a velocidade média agora das 3 substâncias dentro do intervalo de 5 minutos, tá? Então, o que é que eu vou pegar? Eu vou pegar, ó, a quantidade de nitrogênio, aqui a variação de nitrogênio, que foi 10, então em relação ao nitrogênio, a velocidade média vai ser 10, dividido pelo intervalo de tempo, que é 5, e aí a velocidade média do nitrogênio vai ser 2 mols por litro vezes minuto. Em relação ao hidrogênio agora, eu vou pegar, ó, a quantidade necessária de hidrogênio, que é 30, dividir por 5 minutos, que é o intervalo de tempo em questão, e a velocidade média do hidrogênio vai ser 6 mols por litro vezes minutos. E a da amônia, que a gente inclusive já calculou anteriormente, se a gente considera aqui, ó, a quantidade de 20 mols dividido pelo tempo, que é 5 minutos, a gente vai ter 4 mols por litro. Tá? Então, aqui eu tenho a velocidade média das 3 substâncias dentro do mesmo intervalo de tempo, que é 5 minutos. Só que aí a gente observa, assim, acaba que dá uma confusão, né? Porque cada um tem uma velocidade média diferente. Como assim, professor? Então, para a gente ter um resultado único, gente, que expressa a velocidade média da reação em si, convencionou dividir cada resultado desse pelo coeficiente da própria substância. Então, a velocidade média do nitrogênio é 2 mols por litro. Eu vou pegar 2 mols por litro e dividir pelo coeficiente do nitrogênio, que é quanto? 1. Tá? Então, é como se eu tivesse pegado 2 e dividido por 1, ficaria 2 mols por litro. A mesma coisa, eu vou pegar a velocidade média do hidrogênio, que é 6, e vou dividir pelo coeficiente da reação do hidrogênio, que é quanto? 3. Olha aqui, 3. Então, 6 dividido por 3, 2 mols por litro. E da amônia, que é 4 mol por litro, dividido pelo coeficiente, que é 2, também vai dar 2 mols por litro. Tá? Então, 2 mols por litro seria a velocidade média da reação. Tá? E aí a gente viu um pouquinho essa relação de velocidade média das reações químicas. Agora a gente vai entender como é que essas reações químicas ocorrem, né, do ponto de vista molecular. Né? O que é importante, o que é necessário para que uma reação química ocorra? Porque não é só misturar as coisas. A gente sabe que às vezes a gente mistura duas substâncias, mas não há reação química. Tá? Então, o que é necessário para que haja uma reação química? É o que a gente chama das condições fundamentais. Tá? Então, primeiro aqui, ó, eu tenho a superfície de contato. Então, os meus reagentes, eles precisam estar em contato um com o outro. Tá certo? É preciso que haja superfície de contato. Quanto mais contato tiver, mais rápida essa reação química ocorre. Né? A gente já fez, eu acredito, um experimentozinho onde a gente pega, por exemplo, no dia a dia da gente. Se a gente pega aqueles comprimidos efervescentes,
coloca no copo de água. A gente observa que ali ocorre uma reação química, né? A gente vê a produção de bolhas, indicando que um gás está sendo produzido, tá? E aquele comprimido, ele leva um certo tempo para se dissolver, ok? Ele inteiro. Mas se a gente pega esse mesmo comprimido e parte em 4 pedaços e coloca no copo, a gente vai observar que ele se dissolve muito mais rápido, né? Por quê? Porque eu aumentei a superfície do contato entre o comprimido e a água. Então, quanto maior essa superfície de contato, mais rápida a reação vai ocorrer. E outra questão é a afinidade química. Essas substâncias elas precisam ter essa afinidade química. É aquela coisa, não basta só misturar. Se não tiver uma afinidade química, essa reação ela não ocorre, tá? Então, essas são as condições fundamentais. Aí a gente vem aqui para a teoria das colisões, gente. A teoria das colisões explica como é que essa reação química ocorre do ponto de vista molecular. Então, tem um exemplo de uma reação aqui no slide, a gente vê essa imagem, a gente tem O2 mais N2, né? E a gente vê a representação desses átomos, 2 átomos de oxigênio mais 2 átomos de nitrogênio. E aí, depois da setinha, a gente já vê esses 2 átomos juntos, que representa o quê? Meu complexo ativado, gente. O que acontece? Essas moléculas, elas não estão paradas, né? Elas estão em movimento. Lembram que para uma substância, para uma reação química ocorrer, precisa o quê? Quebra das ligações, né? Os meus reagentes, eles estão ali, tem suas ligações químicas, as moléculas. Essas ligações químicas, elas precisam ser quebradas para que novos rearranjos venham a acontecer. Novas substâncias formadas venham a ser produzidas. E para quebrar essa ligação química, ela só quebra quando? No momento do choque. Então, essas moléculas elas estão se movimentando, elas se chocam. Tá? Então, no momento desse choque, dessa colisão, se essa colisão for efetiva, vai ocasionar a quebra das moléculas. Então, nessa imagem do meio, onde as duas moléculas representadas estão juntinhas, é justamente esse momento do choque, que elas se chocaram, tá? De forma que a reação química ela vai ocorrer. Né? Então, a gente observa embaixo da representação dos átomos, tem os átomos todos ligados ali, ó, oxigênio ligado com outro oxigênio, ligado com nitrogênio, tá? É o momento que a reação química ela vai começar a ocorrer, é o que a gente chama de complexo ativado. Após esse momento, a gente já vai ter as novas substâncias formadas, né, que é o NO. Tá certo? Então, a teoria das colisões explica esse momento que a reação química ocorre. As moléculas em movimento, elas se chocam e produzem novas substâncias químicas. Tá? E o que essa teoria prevê? Que essa reação química, para ela ocorrer, gente, para ela ser efetiva, né, vai depender da frequência dos choques. Então, quanto mais choques tiver entre as moléculas, maior a possibilidade dessa reação química ocorrer. Por quê? Porque não é todo choque que uma reação química ocorre, tá? Existem as colisões efetivas e as não efetivas. As colisões efetivas é aquela que ocasiona essa quebra de ligação, tá? Para que novas ligações sejam formadas, novas substâncias sejam formadas, tá certo? Então, depende da frequência desse choque. Quanto mais frequente o choque, maior a possibilidade dessa reação química ocorrer, mais rápida ela vai ocorrer. Da energia desse choque. Por quê? Quando se chocam e essa energia desse choque não é suficiente para romper essas ligações, essa reação química não ocorre. Então, a gente precisa dessa energia, dessa violência suficiente para o rompimento dessas ligações. Tá? Então, o segundo fator, né, que vai estar influenciando na velocidade dessa reação. E o terceiro é a orientação apropriada. Como assim a orientação apropriada? Essas moléculas, elas precisam se chocar de forma frontal, né? Ó, vocês percebam aqui nessa imagem, a molécula do oxigênio está batendo de frente com a molécula do hidrogênio. Se esse choque for de raspão, então, por exemplo, a molécula de hidrogênio, do oxigênio se choca apenas com parte da molécula do nitrogênio. Não vai ser suficiente para romper a ligação das duas moléculas, tá? Então, essas moléculas elas têm que ter uma orientação apropriada no instante do choque. Elas têm que estar na posição frontal, tá certo? Então, são esses 3 fatores, né, que vai estar dependendo e influenciando a velocidade dessa reação química. A frequência dos choques, a energia ou a violência desse choque e essa orientação apropriada. E aí, por hoje, é isso. A gente tem aqui a primeira parte de cinética química, tá? Próxima aula a gente
continua esse estudo dos fatores que influenciam a velocidade de uma reação. Espero que tenha ajudado e até a próxima.